noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho de... Aqui tá seco na região onde eu tô, então tô meio... neurociência da gratidão. E como todo desafio da aula temática, a palestra temática que a gente tem, eu estou pensando, assim, sempre, e fazendo teste com vocês, né? Qual é o modelo em que vocês realmente assistem? Se eu deixo para depois, né? Já fiz a experiência, não assiste, se deixa no meio, perde o fio da meada, então hoje vamos tentar diferente para a gente, né? Tentar, ou seja, que a aula flua. Antes disso, eu sempre mostro para vocês o material, né? Eu já compartilhei com vocês ali tá ali fixado no chat, o material Drive, tá? Então, vocês podem ver, ó, compartilho de novo aqui com vocês, para baixar o material que vamos trabalhar hoje, tá? Então, hoje é dia da palestra, né? Segunda-feira do mês, e a temática sempre, temos aqui a pastinha dos slides que a gente vai trabalhar, e o material me empolguei um pouco, tá? Então, vocês não liguem não, tá bom? Tem algumas coisas que eu consegui traduzir, né? Bom, a neurociência, outras questões de blog, e que estavam interessantes. Eu não gosto muito de blog, mas estavam interessantes, então também compartilho com vocês. Esse daqui eu acho que foi, eu não sei se é a Nancy ou quem é que me manda sempre, e é muito interessante, chama psicologiapositiva.com. Psicologiapositiva.com, só que está em inglês, e a gente consegue, né, vocês lembram, abrindo o Chrome, desculpa, abrindo o Chrome, clicando com o texto com o lado com direito, vai aparecer lá, traduzir para o português, e aí traduz. Esse aqui também é outro texto, né, para vocês terem uma ideia, mas esses aqui são blogs. Aí, não encontrei em português, mas 2 artigos científicos, um de 2022, né, até a gente pode dizer que é recente, que fala sobre, faz uma comparação entre gratidão e orgulho, né, evidências do cérebro e do comportamento. Já falei para vocês também, se quiserem ler, peguem o resumo e coloquem no tradutor, vocês conseguem ter pelo menos uma ideia do estudo, quem não tiver conhecimento de inglês, tá? Esse aqui é outro um estudo mesmo. Os efeitos da gratidão, meditação nas redes neurais, na funcionalidade das redes neurais, na conectividade, da relação né, cérebro-coração, enfim. Mas eu gostei desta figura e eu vou explicá-la um pouquinho depois para vocês, tá? Mas tá bem também bonitinho a explicação da neurociência. Aqui outro texto também, esse daqui é a moça que a gente vai, né, a profissional, que a gente vai ver o TED Talk dela hoje, tá? Então, esse aqui também, o pessoal tá chegando, boa noite, pessoal. Kátia, o Gil, boa noite, sejam bem-vindos. Estou falando do material, tá? Esse aqui eu não sei o que ele faz, mas ele é tipo um resuminho do livro, mas existe o livro, O Poder da Gratidão, Sentimento Transformador de Vidas. E aqui é um livro de exercício que eu acho que eu já passei para vocês, né? Não é bem exercício, mas tem algumas frases, também achei interessante compartilhar com vocês, para terem material, se forem trabalhar com alguém, ou fazer alguma atividade com alguém. Então, está aí, tá? Então, esse é o material que eu deixo para vocês. Também tem, não é a primeira vez que a gente fala sobre a gratidão, então, nas aulas passadas, né, das palestras, a gente também tem material, tem o Diário da Gratidão que eu já passei para vocês. Então, assim, vocês podem resgatar também. Tem outras leituras, tem até um caderno da gratidão, né, que você faz em alguns dias, então podem ir resgatando, tá bom? Então, hoje eu estava pensando em vou compartilhar os slides, tá? E hoje eu estava pensando em fazer algo diferente.
Hoje vamos assistir o vídeo, são 2 vídeos, como o vídeo ele é curto, ele tem 10 minutos, então hoje a gente vai assistir a palestra, são 2 palestras de 2 profissionais diferentes, a gente vai assistir no começo. Eu vou introduzir um pouquinho elas, né, e passo para vocês. Então, nosso tema hoje é neurociência da gratidão, os impactos no cérebro e na recuperação. A gente já sabe de um tempo para cá, de não sei se 10, 15 anos, que a meditação ela é muito boa, né? A medicina utiliza muito e já viu até avanços. Quando a gente pega uma criança, por exemplo, ou um adulto que está muito estressado, muito nervoso, as ondas cerebrais, elas se descontrolam muito. E a meditação, ela ajuda as ondas cerebrais, né, a se recuperar. Pelo menos isso, né, faz um efeito. Até já contei para vocês a minha experiência, né, de estar irritada, nervosa, eu fui estudar meditação para ensinar para vocês. O que aconteceu? De repente, o trânsito é um lugar tão amigável, né? Eu que queria matar todo mundo no trânsito e, de repente, depois do treino, a meditação, olha só como desfruto da direção, né? Então, assim, ou treinar, né? Ou fazer meditação. E, gente, eu não fiz nada profissional. Foram 7 dias somente de teste para ensinar a vocês. E, realmente, então, a gente... mas não somente isso que eu falo para vocês, já tem muitos estudos aí que passam, né, digamos que as evidências de que faz, realmente ele traz resultados. Então, o primeiro vídeo, né, como eu falei, são 2 vídeos de 10 minutos, falam sobre a neurociência e a gratidão, sobre a Cristina Costa, né, é uma psicóloga, professora que fala da própria experiência com tumor cerebral, conectando perfeitamente a ciência da gratidão com a recuperação. Ela explica conceitos complexos, né, como o sistema de recompensa do cérebro e a neuroplasticidade de forma clara e pessoal. É mais assim, né, eu esperava um pouquinho mais do vídeo. O vídeo é muito interessante pela experiência, ainda mais o que é legal do vídeo, vocês vão ver, é que ela está num processo ela detectou, fazia pouco tempo, ela estava num processo de químio. Eu vou trazer para vocês o depois dela, né? E ela estudava já a temática da questão da gratidão, e ela teve, então, esse diagnóstico de câncer, né, no cérebro, e aí ela vai contar um pouquinho, são 10 minutinhos, então, este é o primeiro vídeo. Eu vou passar os 2 para vocês assistirem os 2. Eu vou estar aqui conectada, como sempre faço, mas a gente vai começar já com os vídeos, senão vocês escapam e me enrolam. Então, vamos, porque hoje temos que ver os vídeos para entender o que a gente vai fazer, tá? Então, esse é o primeiro. Eu deixo aqui o TED Talk dela, calma, que eu já vou passar, eu quero falar um pouquinho do outro para vocês, e aí eu dou como eu falo, eu vou mutar meu microfone para não fazer barulho para vocês, tá? Mas vocês vão pegar, copiar o link e assistir. Eu já coloquei com as legendas, então, ó, até aparece aqui, não, vocês não conseguem ver, né? Até aparece ali no chat, aparece subtítulo português Brasil. Tá? Então, é só colar esse. Esse é o primeiro, tá? São 10 minutinhos, ela falando, enfim. Só que o que acontece? Ela fala muito por cima sobre a neurociência, né, e a gratidão. Ela conta a experiência dela, apesar dela ser uma pesquisadora da área. E aí, eu procurando... Queria mesmo, né, encontrar outro vídeo, e essa profissional, eu não sei se ela é médica ou se ela é psicóloga, essa daqui, ela fala, que é o segundo vídeo, então aqui eu vou botar assim, segundo vídeo. Também tem 10 minutos, tá? E aí, essa daqui sim, ela explica qual realmente é a relação, quais são os pontos, né, as neurotransmissores que interferem e qual sistema, né, é o sistema que ele trabalha. E é interessante porque fala sobre, ela comenta algo sobre a dificuldade, o custo da ação, né, e a recompensa. Então, custo-benefício, a gente fica naquela relação de custo-benefício. Então, também quero que vocês assistam, porque eles são complementares, os 2 vídeos. Esse grupo é o Greater Good Science Centers, é um centro de ciência, de
greater good, não sei como explicar, né? Enfim, não saberia. Great é bom, muito bom, e good é bom, é mais bom ainda. Enfim, se alguém quiser opinar, né, fica à vontade. Mas é de uma universidade da Berkeley, né? A Universidade da Califórnia, ok? E aí depois vocês voltem aqui, a gente vai falar sobre os vídeos, e principalmente da Cristina Costa, que é o primeiro, que primeiramente, depois mostrar, deixar vocês com curiosidade como é que ela tá depois disso daí, tá bom? Entenderam? Dúvidas? Comentários? Ok? Então tá, repito, eu vou deixar aqui, estão aqui os dois vídeos, são 2 vídeos de 10 minutos, então assim, são 7h40, vamos até para vocês pegarem, colarem, tá? 7h50, 10h10, 10 dá... Umas 8h15, 8h20, eu vou estar aqui conectado, vocês não vão me ver aqui, porque eu vou assistir o vídeo justamente para ver o tempo de vocês também. Tá bom? Então, assim, umas 8h20 espero vocês de novo. Tá legal? Se quiserem me perguntar qualquer coisa, podem fazer no chat ou eu vou estar aqui, tá? Se vocês falarem, eu vou escutar, porque eu estou aqui. Tá bom? Então tá. Então já nos vemos. Voltem, hein? Senão eu vou dar castigo. Tira nota, vou tirar nota. Então tá, espero vocês daqui a pouquinho para assistir o vídeo. Quer dizer, assistam o vídeo, espero para a gente discutir. Pode falar, Hudson, sem problema. Vou escrever, não sei se você quer falar ou escrever. Não, nada.
Boa noite, Vivian. Estamos vendo 2 vídeos, tá? Andréa, fica pausando? Será que é a conexão da internet? Fica pausando. Não sei o que que aconteceu. Coloco os... Sim, coloco, claro. Também estão lá nos slides, no material, tá? Ó, esse aqui é o primeiro. O meu tá vendo bem, não sei por que será que fica pausando. Esse é o primeiro vídeo, tá? E este é o segundo. Vou fazer assim, o segundo vídeo. Aqui. Ó, assim para não misturar, tá bom? Não, Renata, é para cada um ver individual, tá? Não dá, a gente já tentou. Não, Hudson, a mesma coisa, gente. A gente já tentou passar os vídeos assim, não dá certo. Eu passo o link e cada um assiste o vídeo e a gente volta, tá? Ah, obrigada pela dica. Eu ia falar isso, atualizar também. Boa. Ó, o Jabisael tá falando para atualizar. Como é que você atualiza? Aqui em cima tem uma rodinha, né? Aí você atualiza ali em cima, tá? Não dá muito não, gente, certo, a gente compartilhar aqui, né? Por isso eu deixo vocês assistirem e aí depois a gente volta e discute, é melhor.
Bom, se vão finalizando, vão voltando. Trava muito, gente? Não sei, então tem que atualizar a tela. Aqui, ó, geralmente a gente atualiza aqui em cima, ó, tá vendo aqui? Vocês fazem a atualização. E para mexer para trocar as legendas, aqui, ó, se vocês clicarem nele, fica sem legenda. Se clicarem, ele fica com legenda, mas, ó, aí vocês podem vir aqui na engrenagem, né, que é em configurações, em legendas, no caso, e trocar. Vocês podem trocar, ó, o meu tá em inglês aqui. Seria autotradução ou tradução automática. E aí vocês procuram português aqui. Geralmente é assim, tá? Quando tiverem todos os vídeos no YouTube, vocês conseguem fazer a tradução automática, isso, tá? Fez tudo isso e assim conseguiu? Travou? O que aconteceu? Ai, ai. Enfim. Só já tá voltando, né? Já foi finalizando, consegui, ótimo. Então tá. Então vamos voltando aqui. Então vocês conheceram a Cristina Costa, né? Que a Cristina Costa é essa moça que fala do tumor dela, tá? E eu faço 3 perguntas primeiro, depois eu vou mostrar como é que ela está hoje, porque um dos médicos, não essa equipe, mas outra equipe, um médico que entrou em contato com ela, disse que ela não tinha, que ela tinha, assim, palavras muito suaves, que ela tinha, como muito, 5 anos de vida, né? Enfim. Então, as perguntas que eu faço para vocês, que é o primeiro vídeo da Cristina Costa, ela menciona, quais neurotransmissores, né, os hormônios da felicidade a Cristina mencionou. Vocês sabem me dizer? Lembram quais são os neurotransmissores? Dopamina, serotonina? Isso, dopamina e serotonina. Deu certo, eu consegui, viu, assistir. Então Depois que você compartilhou, não cortou. Ótimo. Serotonina. A serotonina, a falta dela, ela é um indicativo, porque hoje a gente, na psicofarmacologia, a gente fala em hipóteses, né? A hipótese é que a falta de serotonina, ou a deficiência dela, causa depressão. Então, quando você tem, a gente sempre fala que no cérebro, os neurotransmissores, né? A falta ou excesso é problemático. Porque a esquizofrenia tem um neurotransmissor que é o excesso, então é ao contrário, né? E então, esses hormônios da felicidade é a dopamina e a serotonina, né? Sim. Então, outra pergunta que eu faço para vocês, né? Qual é o nome da capacidade do cérebro de se adaptar a formas e formar novas conexões? Neuroplasticidade? Isso, Nancy, neuroplasticidade. Exatamente. Então, isso não ai, mas né, eu envelheci, não, todo mundo tem, então não tem essa, não. Perfeito. E alguém consegue resumir em uma frase como a gratidão ajudou a Cristina em sua recuperação? Aí no vídeo não diz, né? Porque não mostra, mas eu vou, se vocês verem aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu cacei ela, né? Ou seja, eu procurei ela, né? Porque esse vídeo é de 2021. Ou seja, ela estava justo no processo de quimioterapia, ela estava, né, bem no processo. Não tinha, digamos que, para você se curar de câncer são 5 anos, né, 10 anos, de 5 a 10 anos, depende. Mas para dizer que você está livre do câncer, né? E aí aqui, ó, eu procurei ela aqui. Vamos. O único que eu encontrei foi isso daqui, que é do Instagram, e até foi engraçado, porque ela faz como
ela faz, vou compartilhar, ela liga para o médico, para esse médico, que eu não sei, não é, eu imagino que não é o médico dela, né? Esse é o, se vocês quiserem ver, e ela pede para falar com o médico tal, né, que ela não fala o nome, ela não divulga, aqui do lado tem, né, uma historinha contando, ela foi diagnosticada e esse médico meio que falou, né, que ela não ia, não sei como ela interpretou isso, né, e aí mostra tudo que ela fez, e olha só que interessante, isso aqui eu cacei, faz uma semana que ela postou tudo isso, ela casou, ela teve filho, ela, né, então assim, finalizou o doutorado dela, né, enfim, e no final mostra não precisa, aí, o cérebro dela, né, vocês viram lá no vídeo, o cérebro dela como estava, né, com tumor, e eu acho que eu coloco lá nos slides, e agora o cérebro dela, né, digamos que livre, né, do câncer, tá? Assim, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque não é mágica, né, e muitas vezes tem um medo a gente passar essa impressão de que as coisas são mágicas e é tudo assim, não sei se foi eu acho que sim, que tem alguma coisa, ajuda, né, a gente no estresse, a gente percebe que fica pior, quando um simples estresse que a gente tem uma gripe, quando a gente fica mais estressado, né, é ruim, então, não sei aqui, assim, eu acho que ajuda, mas, né, temos que tomar cuidado. Mas assim, achei muito interessante, muito rica a história dela e de como ela comenta, e tem algumas coisas que ela fala, assim, alguém antes de eu falar, alguém queria compartilhar alguma coisa que chamou a atenção no discurso dela, algo que vocês gostaram, o que impactou, né, alguma coisa que tem impactado? Não, vocês estão muito quietos hoje, vamos lá. Uma das coisas que eu acho legal que ela fala é que é a questão que, né, ela até aquele momento, antes, ela falava mesmo de beijar o cérebro, né? Sim. Só que parece que era meio teórico. E aí, depois, quando ela tem o diagnóstico, ela começa realmente a praticar. Eu interpretei dessa forma, né? Eu achei interessante isso que ela fala. Depois ela fala, como eu comentei antes, né, da neuroplasticidade, mas que situação, né? E a gente já viu um vídeo esqueci o nome dela, cara, uma doutora aí também, neurocientista, que ela teve um AVC, lembram desse vídeo? Né? Eu lembro. Foi um dos primeiros, acho que você passou. Eu não me E, lembro o nome, mas eu assisti sim. esqueci. Tinha uma história bem comovente também. Isso, eu esqueci o nome dela também, a doutora, né, não sei, enfim, doutora alguma Não sei coisa, se eu mas tenho marcado, devo ter em algum lugar. achei interessante essa parte de beijar o cérebro, né? O jeito que ela faz, eu achei barato, né? É assim, o jeito que ela faz. E eu acho que ela faz do lado direito, porque o problema dela era do lado direito. Ela faz do lado direito, né? Porque o tumor estava no lado direito dela. Quando o cérebro recebe a comunicação de positividade e reconhecimento que ele é capaz, isso realmente traz resultados significativos, sim. A gente tem que tomar cuidado, né, porque a questão do câncer, né, a gente tem, assim, existe, sim, uma questão emocional também relacionada, né, ao câncer, não quer dizer que a gente causa diretamente, né, o câncer, tem que tomar muito cuidado com essas relações, assim, diretas, né, infelizmente não funciona dessa forma, mas tem um fator emocional aí que envolve, e era isso que eu queria falar, esse fator emocional, e muitas vezes a gente vê processos de pessoas com câncer que elas, ou seja, elas pioram justamente porque se entregam, né? Então, essa questão da atitude também é importante, que é uma coisa que ela fala. Eu não quero lutar contra o meu cérebro, ao contrário, eu quero me manter vivendo, quero me manter keep loving, keep living, né? Que ela fala, e não I keep, eu me mantenho lutando, né? Então, essa também é uma forma diferente de expor, né? Isso também eu achei interessante. Então, se alguém quiser comentar, sério, Danares, você teve um processo de câncer? Isso, exatamente. Né?
Não sabia? Então, aí, exatamente, né? Não é fácil. Ok, então, parabéns aí, Danares. Então, assim, é bem bacana o processo dela, né? A experiência dela e ela ter compartilhado assim com a gente. Ai, tá, vocês estão falando aqui, problema no fígado. Olha, Danares, sério. Meu pai tá com câncer, muito triste, e ele tá na quimioterapia em Goiânia. Ô, Marinete, eu sinto muito, sabe? Assim, o processo não é fácil. Eu tive minha mãe que passou no processo, sei como é duro. Força aí, hein? Força e ânimo. Sei que realmente não é fácil, né? Então, muito bacana. E depois, o outro vídeo, né, é o da... Ela é mais, né, digamos que apresenta mais a neurociência, apontei aqui algumas questões, e principalmente, antes de eu falar, né, eu queria saber de vocês, o que chamou a atenção, os que puderam ver em português, o que chamou a atenção do segundo vídeo. Gratidão com doação, acho que era isso que falava alguma coisa no final lá, que eu achei bem interessante. Isso. Essa relação. Isso, eu não tinha colocado nos slides, mas vou copiar aqui para vocês, ó. O caminho da satisfação, eu achei muito bacana. Satisfação vem da doação. Eu até não terminei aquele finalzinho, depois eu vou gratidão. voltar para assisti-lo novamente. Isso, que aí entrou, eu deixei uns minutinhos, só que faltava. Mas eu achei bem interessante. Isso. Então, ela fala, né? O caminho da satisfação vem da doação por meio da gratidão. Sim. E aí ela explica, né, que é um sistema de recompensa. Então, no momento que a gente se comporta, a gente faz a doação, né, sei lá, de algo, de nós, né, do que for, a gente acaba se, digamos que... entrando num processo que a gente fala, né, da recompensa, o sistema de recompensa, entrando no processo de recompensa, e depois fica como um círculo vicioso, né? Você fazer este vídeo, o que é? Ai, o que estão... A Nancy, acho que colou aí, ela traduziu aí tudo. Obrigada, Nancy, isso, ela traduziu ali o pessoal. Perfeito, obrigada. Ótimo, isso mesmo. E também ela continua, né, falando, ou seja, ela complementa o que a outra, que a Cristina Costa falou. Eu não sei o nome da segunda, sei que, né? Mas ela complementa dizendo, voltando e falando da dopamina e da serotonina de novo, tá? Que são os dois hormônios, digamos que nesse processo estão envolvidos. Então, então, trago aqui para vocês, né? Então, o poder da gratidão no cérebro. Cristina Costa é a reprogramação, né, neural, ou seja, isso é a neuroplasticidade, no momento que ela diz que não gosta muito da visualização. A visualização, ela é uma técnica, a gente utiliza muito na psicologia esportiva, com os atletas, para eles, quando estão lesionados, se recuperarem mais, né, você mandando digamos que imaginando a situação de que você está combatendo, que as células estão combatendo, enfim, e tem estudo, gente, não é uma viajada não, parece, mas tem estudos realmente, a gente sempre escutou, e sempre fizemos com os atletas, que precisa, eles lesionam e eles fazem imaginação de treino, e depois quando você compara um grupo de gente que não parou de treinar e o grupo que parou por causa de uma lesão, eles praticamente estão iguais, é muito legal esse processo. O cérebro precisa de novas informações para ele trabalhar, é isso? Não é novas informações, ele vai se adaptando com as novas experiências, e aí ele vai criando essa neuroplasticidade, vai criando novas conexões, entendeu? Então, assim, por isso a gente fala que é sempre importante estar aprendendo, fazendo caminhos diferentes para casa, por exemplo, nunca o mesmo caminho, porque se você fica bom naquilo, mas você não tem a neuroplasticidade, então por isso você tem que estar
fazendo, diversificando, porque isso que te ajuda a neuroplasticidade. E o nosso cérebro, naturalmente, né, depois dos 30 para frente, a gente perde neurônio. Então, outro dia, eu até comprei meu pai fazer uma ressonância e já lá aparece, né? Isso, a rigidez cognitiva, se chama reserva cognitiva, né? Então, assim, do idoso, né? O cérebro do idoso, ele naturalmente vai perdendo neurônio. Então, se você tem mais desenvolvido neurônio, vamos dizer, o cérebro, porque você fez mais coisas, mais experiências e tudo mais, então, a perca, você vai ter uma perca, mas o que se chama de reserva cognitiva, tá? Então revela como a gratidão atua diretamente na reconfiguração dos circuitos neuronais. Por que isso? Porque o estresse, o mau humor, né, do desânimo, tudo isso, e principalmente o estresse com o hormônio do cortisol, ele atrapalha muito o cérebro, ele mata realmente o neurônio, né, ele destrói, então ele desregula todo esse processo. Então, por isso, essa questão de ser mais positivo, né, o positivo. Ativação de áreas chaves, que são que a gente falou, a recompensa, a empatia e o bem-estar, né, que são a área do pré-frontal, essa área aqui de regulação, e a neuroplasticidade em ação, que a gente também comentou, né, a prática diária da gratidão modifica a estrutura e função do cérebro. A gente sabe que também, não é somente a gratidão, a meditação também, já tem também estudos, se você coloca lá, mudanças, em inglês, né, mudanças nas redes neurais, pela prática da meditação. Aparece um monte de estudos. Esses estudos que eu trouxe, tem um de 2022, esses dois em inglês, e o outro é de 2017, ó. Daqui a 2 anos faz 10 anos, então não são, assim, estudos muito recentes, né? Ou seja, isso já vem estudando faz tempo. Que mais? Aqui é um dos estudos que eu passei para vocês, eu achei muito interessante, porque ele faz, né, uma comparação, né, da gratidão, né, a relação do cérebro linha base é como ele é sem interferência. Sim, existe, Gil. Faz mesmo, faz mudança. Sim. Deixa eu ver aqui. O efeito placebo demonstra a neuroplasticidade ao mostrar como a mente, através de expectativas e aprendizado, pode alterar o funcionamento do cérebro, ativando via que liberem neurotransmissores como a endorfina e dopamina, resultando em mudanças cerebrais e alívio de sintomas como a dor. Sim, sim. Por exemplo, um alívio simples, né, de estresse, é uma caminhada, né? Uma caminhada num lugar, sabe assim, um lugar verde, onde tem... Por que o verde? Porque está relacionado com a natureza, com bem-estar, com te passa calma, né? Então, somente uma caminhada assim ou fazendo, né, sei lá, pensando tuas coisas, isso já ajuda um monte. Então, dos estudos... E eu não sei se eu passei, Gil, para vocês, se eu falei já para vocês, mas o cérebro, ele muda tanto, né? A gente, comportamentalmente, a gente pode mudar o cérebro, né? Assim como o cérebro muda comportamentalmente, né? Se eu começar aqui a conversar com vocês, minha cara começar assim, né, assim, pode ter certeza que é um AVC, né? Vocês têm que ativar alguém ou falar com a Raíssa, com a coordenadora, alguém, porque eu estou tendo um AVC, né? Então, a manifestação de que algo no cérebro não está bem é comportamental, mas o caminho inverso eu também consigo fazer, olha que interessante, né? Tem o famoso, até vou abrir aqui para vocês, quer ver? Ó, eu amo esse estudo. O famoso taxista de Londres, ó. Taxista de Londres e mudança no cérebro. Quer ver? Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Estudo descreve GPS em cérebro de... Tem um teste lá, que ele é muito... Eu vou copiar aqui o link para vocês verem. Tem um teste lá de taxista, que ele é muito difícil. Eles têm que decorar, acho que umas 15 mil ruas.
E aí acontece que quando eles estudam e fazem esse teste, eles, os taxistas de Londres, eles alteram, ou seja, o hipocampo deles, a região de memória deles é maior do que a tua e a minha. Se você nunca trabalhou, se você já trabalhou como taxista de Londres ou taxista já, né? Então, olha só que interessante, com um comportamento, que é ter que memorizar ou trabalhar essas ruas, os taxistas de Londres, eles modificam o cérebro. Então, também acontece, né, as duas vias, tanto eu manifesto as alterações, né, cerebrais a partir do comportamento, como o comportamento também pode manifestar. Então, aquela linha base, aquela linha de como eu sou mesmo, assim, sem nenhuma intervenção, ela aparece aqui, nessa relação da gratidão com a linha base. Então, olha só que interessante. Aqui com gratidão e a linha base. E aí, se vocês viram a professora, segundo vídeo, ela falando do PCC e do VMPF, que é ventromedial, pré-frontal, córtex pré-frontal, tá em inglês. Então, diz que tem alteração nessas duas regiões. E aqui depois o ressentimento também faz o mesmo experimento, só que agora com sentimento de ressentimento, né, emoção, tá? Então aqui tá lá, vocês têm ali o estudo da Nature, ok? Mas olha que interessante como ativa essas regiões, né? Aí uma frase, né? Gratidão ativa o sistema de recompensa cerebral. Então esse é o sistema. A gente tem um sistema da libido, não é da libido. O sistema da amígdala. Límbico. Límbico, obrigada. Tem outra palavrinha que eu esqueci lá. É límbico, o sistema límbico, que é da emoção, obrigada. Aqui, a memória está funcionando hoje. Pois é, já estamos entrando no quatrimestre. Aqui a Vera falou, deixa eu ler aqui que a Vera... Meu pai, quando vivo, era caminhoneiro e tinha essa característica, e meu esposo também foi caminhoneiro e tem esse comportamento. Isso, exatamente, né? A questão do GPS na cabeça. Então, o sistema... A gente tem no cérebro, muito tempo se discutiu se as funções eram localizacionistas, ou seja, aqui é tal função, aqui é tal função, aqui... ou se era um sistema. E aí se descobriu que tem algumas funções que são específicas, localizadas, e tem outras funções. Então, tem o sistema límbico, o sistema de recompensa. Isso aqui a gente falou, acho que na semana passada, da questão do vício, né? Então, fica um ciclo, né? Sem parar, então, a recompensa cerebral. Aqui também funciona da mesma forma. O que mais aqui, gente? Então, como a gratidão ela alimenta esse cérebro a partir, segundo a Cristina Costa, então, descobertas pós-ressonância magnética, ela é não invasiva. A ressonância magnética tem várias formas de estudar o cérebro, entre elas, né, tem invasivas e não invasivas. A ressonância magnética, ela é não invasiva. Então, demonstrou que a prática da gratidão induz mudanças tangíveis na atitude cerebral. Tá? Olha que interessante. Fortalecimento de conexões vitais. Gratidão fortalece as conexões neurais entre o córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente, tá? Raciocínio, tomada de decisão, e o sistema límbico, ou seja, o centro de emoções. Não sei se é controle, porque a gente não controla a emoção, né? Mas, enfim. Benefícios da conexão reforçada. Uma ligação robusta resulta em maior resiliência, né, emocional, melhor regulação das emoções e uma significativa redução dos níveis de estresse, que é muito positivo, como eu falei. O estresse ele é muito tóxico, e principalmente o crônico. Ele traz muito prejuízo para o corpo. Então, as evidências científicas mostram que a gratidão não é apenas um sentimento, mas uma ferramenta poderosa para esculpir um cérebro mais adaptável e saudável. O que mais? Então, acelera a recuperação pós-trauma, né? Então, por exemplo, fizeram experimentos né, cultivando a gratidão em pessoas após eventos de AVCs e traumas físicos ou psicológicos. Nunca sabemos o AVC, né? Como a pessoa, se ela vai ter sequelas ou não.
redução do cortisol, esse hormônio do estresse, né? Ele é liberado por uma glândula que está em cima do rim, que se chama suprarrenal, e ele é muito tóxico. Então, assim, a gente precisa um pouquinho dele, mas não tanto, né? A prática regular de gratidão, então, diminui esses níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o que cria um ambiente bioquímico mais favorável para a cura e regeneração. Melhora cognitiva e emocional agora mesmo, né? A gente está estressado, final de ano, já começa a entrar na loucura do final do ano, né? Aqui já não lembra de nada, já tem, as palavras se perdem, enfim. Então, melhora cognitiva e emocional, né? Pessoas com sobreviventes de AVC revelam exercícios de gratidão e contribuem para melhorias significativas, tá? Gratidão como aliada, né, na recuperação cerebral. Exercícios práticos para reforçar essa gratidão no cérebro. Então, muitos vocês já conhecem, que é o Diário da Gratidão. Escreva 3 coisas boas por dia e ativa a neuroplasticidade positiva. Meditação focada também, a gente já falou da meditação, né? Com foco na gratidão, aumenta a atividade no córtex pré-frontal, melhora a concentração e o humor, né? Já experimentamos aqui, eu já relatei o que eu vi. Expressar agradecimento, comunicar sua gratidão fortalece conexões sociais, libera ocitocina e reduz a ansiedade, criando um ciclo virtuoso. Impactos comprovados, né, dados e resultados. Então, 23%, né, menos sintomas depressivos, né, a serotonina mexe com ela, então tem maior liberação, Aí fala que o estudo de Los Angeles, da Universidade de Los Angeles, revelou que praticantes regulares de gratidão apresentam uma redução significativa em sintomas depressivos, aumento de neurotransmissores, então a gratidão eleva os níveis de dopamina e serotonina, a gente também já falou disso, qualidade de vida, que mais? Daí relacionei, né, a gratidão com a resiliência, né? Então, pequenas mudanças, grandes efeitos. Tem outro vídeo, né, do Alex Corr, atos simples de gratidão são capazes de fortalecer circuitos neurais de resiliência. A espiral ascendente, gratidão inicia uma espiral ascendente de emoções positivas, como eu falei para vocês, né? O caminho da satisfação vem da doação por meio de gratidão, né? Gostei. E ferramenta contra traumas, então, ao focar no que é positivo, a gratidão se torna uma ferramenta poderosa para processar e superar traumas, construindo uma base de força interior. Você termina focando, né? E depois somente chama atenção aquilo que é positivo também. Não é mágico, não digo aqui que as coisas negativas não acontecem, não. Realmente a vida é como ela é, né? Então, apresenta coisas boas e coisas ruins. Então, cultiva a gratidão, transforma o seu cérebro em vida. Isso a gente, gratidão é ciência e prática. Então, aqui também começa a sua transformação hoje. E aqui eu deixo uma frase, né? Meu convite para vocês. A semana é o desafio dos 21 dias de gratidão. Vou desafiar vocês. Tentem anotar 3 coisas pelas quais são gratos todos os dias. A neurociência sugere que este é o tempo necessário para começar a formar um novo hábito neural. Tá? Então, desafio vocês nisso. E aí, hoje vimos, então, que a gratidão é um sentimento, é uma prática que ativa nosso sistema de recompensa, fortalece conexões neurais positivas e suprime respostas ao estresse, auxiliando na recuperação e no bem-estar. Mas, como eu falo, não é mágico, né? A gente precisa, a mesma coisa, aquela brincadeirinha, né, do corpo interpretar a situação, né, assim, botando, eu tenho que segurar, né, mas era assim, né, não lembro agora do movimento do rosto, isso também ajuda, porque a mesma coisa, a via não é somente a mão dupla, né, tudo vira hábito, né. E hoje, então, gente, era isso que eu queria passar com vocês. Se querem, vamos discutir, vamos comentar, fiquem à vontade, fazer alguma declaração que chamou a atenção, que não chamou a atenção, se vai fazer o desafio ou não.
Ah, perfeito, Dana, imagina. Vamos fazer o desafio? Fala, Kátia, fica à vontade. Gente, você não precisa nem levantar a mão. Não estamos te escutando. Desculpa, eu tô sem som. Minha mãe e meu pai, todos dois morreram de câncer, né? No mesmo ano. A minha mãe em fevereiro e meu pai em novembro do mesmo ano. A diferença dos dois é que a minha mãe era uma pessoa muito alegre e, apesar da doença, ela não usava aquilo como motivo para ficar para baixo, não. Quando a gente ia para a quimioterapia, ela que incentivava as outras pessoas, e ela saía da sala de quimioterapia e eu lá morrendo de medo, como é que ela ia estar, e ela saía contente, sorridente, a gente ia para o restaurante e ela sempre otimista. No dia que ela morreu, eu tinha ido com ela para Juiz de Fora para fazer a segunda cirurgia, né? E aí tinha um piano na entrada do hospital. Aí tinha um rapaz tocando. Aí ela falou assim: nossa, um piano com uma música tão triste, uma música fúnebre, por que não toca uma coisa mais alegre? E a gente subiu para o quarto e ela conversando como se ela não fosse operar. E a última imagem que eu tenho da minha mãe, ela falou para ela, na maca, né, já para ir para o centro cirúrgico, ela falou para mim assim: me dá um abraço. Aí eu falei: ô mãe, você já está com a camisola para operar, eu acho que não pode, senão vai que te contamina. Aí ela falou para a enfermeira assim: tá vendo? Olha, mas quando eu voltar da cirurgia, eu vou enchê-la de abraço. E foi sorridente, foi assim, foi o meu último adeus, né? Porque depois ela não voltou.